começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, pessoal, começando a semana, dia 29 de junho de 2026, por volta aí das 11h59 da noite, já são quase meia-noite, aí já de terça-feira. Vamos começar pelas três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário lá nos Estados Unidos. Tivemos um dia positivo aqui, pessoal. As três principais bolsas fecharam em alta. S&P teve ganhos de 1,18, Dow Jones alta de 0,59, Nasdaq mais acentuado, 2% aproximadamente. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí no diário uma alta de 1,13%. Neste momento, para nós, preço a mercado 59.932 dólares. Vamos ver o que rolou após a última análise no sábado, pessoal, pela madrugada, uma análise mais emergencial, tentando atualizar o cenário para vocês e as perspectivas aí de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, fizemos algumas identificações importantes. Primeira foi a questão do que foi apresentado de formação de candlestick no diário na sexta-feira, volume comprador. Teoricamente poderiam trazer, né, um potencial conflito de interesses aí pelo lado dos compradores, né, em virtude da tentativa de manutenção do preço acima dessa região, deste suporte aqui por nós traçado na proximidade dos 59 mil. Ao mesmo tempo fizemos a identificação de dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas, ambos martelos, pessoal. São figuras com característica de força, poderia inclusive enfatizar mais ainda a intenção de segurar o preço, ou até mesmo a tentativa de uma ligeira recuperação, né, quando a gente analisa as múltiplas quedas em que houveram em um curto espaço de tempo. Então, pessoal, a gente colocou como métricas aí possibilidade dos compradores reagirem. Naquela ocasião estávamos analisando aqui proximidade aí dos 58.700, 58.800, evidentemente fazendo alusão à ascendência desses fundos, né? Acoplado à formação do candlestick no diário e os dois martelos apresentados aqui. Então, que poderia ser um ponto, evidentemente, onde os compradores poderiam reagir. O mercado, naquela ocasião, foi buscar, pessoal, primeiramente, nosso primeiro alvo. A gente tinha a média de 20 períodos em 4 horas ali na proximidade dos 60.700. Tivemos aí a aproximação dos 60.900, né, com uma tentativa de rompimento. Lembrando que, pessoal, confirmação de rompimento de média, sempre dois candlesticks, neste caso, teriam que fechar acima da média de 20 períodos, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força. Então tivemos o primeiro, volume comprador, característica de força. O segundo, pessoal, candlestick vendedor abaixo, ou seja, sem confirmação. Tá? Novamente, tivemos uma tentativa, a média foi se autocorrigindo, recusa de preço, e aí, por destino natural, veio buscar a nossa região, na qual sabíamos, né, que os compradores poderiam atuar, evidentemente, na tentativa, né, de manutenção do preço acima ou até mesmo ensaiar, né, a busca por níveis superiores. Então, pessoal, acho que ficou mais ou menos dentro aí, né, do que a gente estabeleceu. Evidentemente, com a confirmação de rompimento, poderíamos buscar a proximidade dos 62, posteriormente a média de 20 períodos no diário. Neste momento, estamos com ela ali na proximidade dos 62,5. Então, ficamos mais ou menos dentro aí das expectativas e a gente precisa fazer algumas modificações importantes, né? Acho que a primeira, realinhar esses fundos, né? Querendo ou não, ainda temos a ascendência dos fundos. Vamos colocar aqui. E a gente observa que tivemos uma nova tentativa de rompimento aqui, pessoal, pelos compradores. Novamente, um candlestick, comprador fechou acima, característica de força,
seguinte vendedor, pessoal, ou seja, sem confirmação novamente. Então, teoricamente, a gente precisa confirmar esse rompimento, né? Se a gente almeja a busca por níveis superiores, subsequentemente, aqueles dois alvos que foram mencionados. No diário, a gente observa aí, pessoal, o volume comprador superando os vendedores de sábado e domingo. Teoricamente, é um ponto bastante positivo, mas a gente precisa de movimento mais enérgico, de mais protagonismo por parte destes compradores, tá? Então, eventualmente, não havendo essa confirmação de rompimento já neste momento atual, pessoal, pode ser que o mercado, né, os vendedores venham novamente trazer o preço aqui nesse duplo suporte, seja pelo suporte horizontal, seja pelo suporte diagonal, fazendo alusão à ascendência desses fundos. E aqui, pessoal, é um ponto de decisão importantíssimo, não só pelo suporte, mas também que seria aí o ponto limite da possibilidade de reação por parte desses compradores. A gente está falando da mínima de hoje. Então, basicamente, a gente está muito próximo aqui desses três pontos importantes. Evidentemente, seria o ideal a reação já partindo do princípio, né, desse começo, desse pullback aqui, próximo à abertura e fechamento desses 2 dias, mas as próximas horas serão fundamentais para observarmos se adentrará volume comprador ou não, né? Caso contrário, o destino natural é novamente buscarmos essa região na proximidade aqui dos 59. E aqui, pessoal, muito cuidado, porque evidentemente a gente também precisa da confirmação de rompimento pelos vendedores, tá? Então, teoricamente, havendo aqui, né, um movimento mais verticalizado, o preço fechando abaixo, dois candlesticks vendedores, pessoal, fechando abaixo, pelo menos um com característica de força, aí a vaca vai para o brejo, o mercado tende a buscar níveis inferiores, infelizmente. Então aqui seria o ponto final, né? O encerramento do trilho. A gente precisa, né, de qualquer jeito, uma reação mais contundente aqui por parte dos compradores, né? Evidentemente, para conseguir a confirmação de rompimento da média de 20 períodos aqui em 4 horas, neste momento aqui na proximidade dos 60.200, né? E aí sim a gente pode almejar aqueles dois pontos, né, próximo dos 62.000 e da média no diário ali no 62,5, tá, pessoal? Então, ao que parece, os vendedores sobressaindo neste momento, talvez seja mais plausível a gente retestar essa região. E aqui sim, pessoal, vamos ver se de fato, né, os compradores irão novamente tentar aí, né, impulsionar uma movimentação em blocos ascendentes para conquistar esse rompimento e a busca por níveis superiores, ou infelizmente será o fim da linha. Teríamos aí o fechamento abaixo, subsequentemente também, e aí sim, pessoal, a gente começa a almejar níveis como a região novamente dos 58.000, né? Quem sabe um pullback, uma retração, evidentemente se houver lotes em acumulação a este nível no livro de ofertas. Então pode ser que tenha um pullback e aí venha fazer um fundo mais baixo no 57, pullback e assim por diante, até que apareça uma evidência, né, uma condicionante favorável aos compradores que possa mudar essa engrenagem que até o momento é descendente, tá, pessoal? Infelizmente, no macro, a gente ainda tem um mercado descendente, mas tínhamos uma boa expectativa, né, em vista do que foi apresentado aí para nós na sexta-feira. Então, ficamos aí quase que 3 dias inteiros, né, pessoal, trabalhando dentro dessa região, na qual identificamos, né, essa possibilidade aí pelo lado dos compradores, porém a gente precisa, né, de mais protagonismo, como eu mencionei, né, sendo um ponto-chave essa região aqui na proximidade dos nossos dois suportes. Então, de olho na tela, vamos ver se entra volume comprador para reverter esse quadro atual, né? Ao que parece, a gente tem grandes possibilidades, né, de novamente testarmos aqui. E aí sim, pessoal,
verificarmos se teremos a confirmação de rompimento pelos vendedores ou a recusa de preço pelos compradores, para quem sabe, né, iniciar essa conquista da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas e a busca pelos dois alvos mais adiante. Beleza? Então acho que é isso no gráfico. Estamos, enfim, atualizados. Vamos ver o livro aqui. Só olha, pelo lado dos compradores, 58.500. A gente tem bastante dinheiro. São 18 milhões e meio de dólares a serem comprados. Então pode ser que venha a retração até mesmo antes aí dos 58 mil, evidentemente. Bom, pode ser que aqui tenhamos, né, a ação dos compradores e aí tenta novamente bater cabeça nessa região, porém, havendo aí a confirmação de rompimento, é provável que venha dar um último beijo para, né, posteriormente fazer um fundo mais baixo, tá? 58 também, pessoal, a gente tem bastante dinheiro, 21 milhões e meio de dólares. 57,5, 10 milhões de... Então, pessoal, é aquela história, né? Nós temos acumulação de lotes em demasia dentro desse range de trabalho, né? Frisando aí que foi passado para vocês na análise da semana passada, né? A gente tem um potencial conflito de interesses enorme aqui pelo lado dos compradores, porque são grandes institucionais querendo, né, adentrar no mercado aí a estes níveis de preço. Então, né, pode acontecer, obviamente, uma reversão de tendência a partir deste range de trabalho, tá, pessoal? A gente vai identificar isso principalmente analisando aí o fechamento do diário, tá? Vamos ver se, evidentemente, os compradores não reagindo da forma como a gente espera, né? Perdendo aqui essa região, né? Quem sabe esse meio termo aqui a gente consegue uma reversão de tendência e começar aí, né, uma movimentação ascendente com topos e fundos. Então, muito dinheiro aqui, pessoal, nessa região de trabalho. E só Deus sabe se de fato é verídico, né, esse posicionamento ou é uma forma de intimidação ou blefe por parte desses institucionais. E pelo lado dos vendedores, livre pulverizado, pessoal, ó, zero acumulação, pouco mais só lá na região dos 70 mil. A gente está bastante distante do preço a mercado, talvez não faça sentido darmos tanta ênfase. E é isso, pessoal. Melzinho na chupeta aí para os compradores conseguirem mover preço, né? Vamos ver se a gente consegue essa façanha, mesmo com as dificuldades que estão sendo imputadas a nós aqui neste instante, né? A falta aí de volume comprador e a proximidade de pontos importantes, né? Pontos de decisão na qual pode traçar um cenário um pouco mais delicado aqui para nós. Fechado? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.